Jogo de Cintura. Jogo de Cintura por aqui, eu sou Carla Torres, comigo hoje Daniele Bressan, Daniela Minello e Deborah Evangelista. Beijo para Fabiana Sparrenberger, que volta no próximo programa. São parceiros de Jogo de Cintura. Inana, seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana, clínica de biomedicina estética e bioortomolecular, e Royal Plaza Shopping, completo para você. E você, é narcisista? Não? Será? Pois então, o mito de Narciso é uma das histórias mais famosas da mitologia grega. Todo mundo já ouviu falar alguma coisinha sobre Narciso, narcisismo, né? Narciso era tão belo e tão vaidoso que acabou se apaixonando pelo próprio reflexo na água. Morreu de fome e sede à beira da fonte de água onde via sua imagem. Esse mito, na verdade, ensina sobre o excesso da vaidade e a falta de empatia pelos outros, né? Quanto isso pode ser prejudicial no nosso dia a dia, nas nossas relações, para a saúde dos nossos relacionamentos. Narciso se tornou, então, um símbolo desse individualismo e do excesso de amor próprio. A gente fala tanto em baixa autoestima, né, gente? Em baixo amor próprio. Mas será que a gente pode considerar o excesso disso tão ruim assim? Eu acho que em vários casos sim, mas me parece que a maioria de nós padece do contrário. A maioria as pessoas tem que se amar mais, ter mais amor próprio. Agora, o excesso, então tudo parece que tem lá o seu segredo no meio termo. Eu confesso que eu me admiro. Confesso que... Adorei jeito, né? Confesso que me admiro. Quando eu tô no carro, agora, né, vamos ao confessionário. Quando eu tô no carro e eu olho pelo retrovisor, eu enxergo o meu olho e eu adoro pintar a sombra, fazer a sobrancelha e tal. E eu fico dirigindo aqui e fico olhando. Então eu não uso o celular, mas eu fico olhando. Ah, não, hoje ficou bem. Ah, hoje não ficou bem. Hoje... Então eu faço algumas observações assim. Desculpa. Mas com a questão da beleza, da estética, desse olhar para si mesmo, eu gosto muito do que eu vejo no espelho. Eu gosto muito. Podia ser diferente? Podia. Eu podia estar o cabelo um pouco mais solto. E eu sempre mexo com o meu cabelo, que quanto mais alto, melhor, né? Mas eu gosto do que vejo. Eu não consigo, eu acho que eu não chego no excesso, sabe? Esse excesso eu acho que não tem. Eu não fico lá, mas eu gosto daquilo que vejo. Então, eu não chego a ser um narciso, mas eu acho que eu namoro com ele. Isso aí é amor próprio. Isso é muito bonito e que bom se as pessoas, né, se sentissem assim quando se olhassem e gostassem de ver. Coincidentemente, esse final de semana, porque agora a gente está sendo maquiado toda hora, daí a gente quer tirar foto, né? E aí eu nunca tirei tanta foto na minha vida, assim, ó, pá, pá, pá. E a gente acaba postando porque quer mostrar que tá bonita, tá se sentindo bonita, né? Eu, quando faço uma postagem, eu sou bem sincera em dizer, porque todo ser humano é carente por natureza, né? Carente de afeto. Ele quer que alguém chegue e diga assim, como tu tá bonita, como tu tá mudada, né? E eu fiz um comentário essa semana, eu coloquei uma imagem minha, maquiada, e eu falava bem assim, ó, permita-se olhar no espelho, se enxergar de verdade, dar risada de si, passar um batom, passar uma sombra colorida, chorar. E vocês não imaginam os comentários que eu tive de mulheres a respeito desse post. Dizendo assim, ó, uma delas que me chamou muito a atenção, a Dona Clarissa. Um beijo, Dona Clarissa. Mãe de uma amiga maravilhosa, a Gabriela. Ela disse assim, ó, que importante esse comentário, Daniela, para que outras mulheres também percebam o valor que elas têm. E uma das coisas que eu coloco é dizer assim, ó, valorizem os sinais que vocês têm no rosto. Seja a pinta, seja as linhas de expressão, porque isso conta a nossa história. Independente se a gente usa ou não a questão de botox, ou etc e tal, não tem problema. Mas o que a gente vê é a nossa história. E aí eu estava pensando, né? Isso é muito bonito, Deborah, quando tu fala pra gente. Porque isso demonstra que tu te ama. Amo mesmo. Tu te ama. Só que a falta de amor da gente... Porque realmente os nossos dias são tão corridos que a gente vai ao banheiro, a gente está no piloto automático, a gente escova os dentes, a gente lava o rosto. Periga, a gente passa maquiagem sem se olhar. Porque a gente não se olha de verdade. A gente não se permite aquele tempo
de olhar no fundo dos nossos olhos e dizer assim, nossa, como eu sou feliz do jeito que eu sou. E independente do padrão que a gente enxerga ali. No momento que a gente se ama, isso se chama amor próprio. O cuidado de si. Eu gosto dessa... O Caetano Veloso tem uma música, né, que fala do Narciso, né? Sampa, né? João Gilberto, eu acho. Eu adoro aquela Narciso música. acha feio que não é espelho. Né? Narciso acha feio que não é espelho. Então, é legal. E nós não precisamos ficar com esse medo do excesso. Né? O medo do excesso, porque na maioria das vezes a gente está se construindo. A gente está se construindo todos os dias. Então não precisamos ter medo de nos amar. Eu acho que isso também, a gente tem medo de se amar, de se admirar, sabe, de torcer. E aí muitas vezes, quando trabalho, esses dias nós falamos sobre carreira ali, né? Não chegamos a entrar, mas às vezes as pessoas, elas olham para suas carreiras e não veem aquela admiração que poderiam ter por si mesma. Olha o caminho que a gente percorreu, a trajetória que a gente percorreu. E isso que a Dani traz é muito importante, sabe? As marcas do nosso rosto, elas são sim importantes. Elas são fundamentais na nossa vida. Contam quem a gente é, contam o que a gente viveu. E a gente tem que ter orgulho disso. Tanto das vitórias, quanto das vezes que a gente também teve as derrotinhas da gente. Todo mundo teve. Então, eu acho que nesse sentido, trabalhar o Narciso, a gente está indo pelo outro viés, né? A gente está indo pelo outro viés, mas é porque para nós parece que isso é mais importante. Olha só, a Deborah tirou ali, e aí, estamos num programa sobre isso, eu vou ter que comentar, a Deborah tirou para falar das linhas, né? Olha que mulher bonita, olha que pessoas lindas. Gente, eu tô louca pra gente poder tirar essas máscaras aqui e aparecer. Eu sempre comento, gurias... Tá bem bom, assim, pra mim. Para, Dani. A gente não, tem assim, que como eu comento mostrar pra a elas, maquiagem. gente, como vocês são bonitas. E é mais do que apenas olhar. Claro, são rostos bonitos, mas são pessoas que trazem essa energia, essa força de vida. Eu fico muito feliz, eu sempre falo, isso não é rasgação de seda, eu sou muito sincera. E quando eu digo, é porque eu já amadureci muito isso em mim. Eu sou muito feliz de poder compartilhar essas temáticas com vocês. Gurias, assim, ó, pra gente ter uma ideia, né, dos limites, eu não sei se dá para dizer sobre isso, mas vamos falar sobre limites. Por exemplo, para o Freud, tá? A gente está falando aqui de um conceito, né? O narcisismo é uma parte normal do desenvolvimento de uma criança, né? Poderia se tornar um transtorno se persistisse após a puberdade e a idade adulta. A criança, né, eu não sou psicóloga, não sou pedagoga, mas a criança, ela tem uma coisa de egoísta, né? Ela quer tudo para ela talvez, ela tenha justamente esse traço muito forte, que vai atenuando com o convívio social, me parece, com esse aprendizado. Na verdade, ela aprende a defender o que é seu, né? E é importante que tu traga isso, Carla, porque muitas vezes a gente fala para os nossos filhos assim, ó, quando eles estão entre os pares, né? Empresta o teu brinquedo pro fulano. A gente praticamente força, né? Achando que é uma questão assim, ó, de solidarizar ali, de compartilhar. Só que a criança, ela tem o direito de não querer emprestar aquilo ali e isso não caracteriza como egoísmo. É pertencimento. Exatamente. Ela defende o que é seu. Que é dela. Então, quando ela começa a construir esse olhar de que ela também precisa defender o que é seu, isso é natural da criança. Sim, e aí a gente está falando sobre psicologia. Olha só, tem uma pesquisa da Universidade de Essex, eu acho que é assim que se fala, no Reino Unido, que constatou que existem inclusive 2 tipos de narcisistas. E aí a gente está falando muito distante daquela fase da infância em que é natural esse traço. Os narcisistas grandiosos são os arrogantes, dominantes e extrovertidos. Eles tendem a ter a autoestima elevada, são ousados e assertivos e se sentem felizes e confiantes em relação às suas vidas. Não dá para dizer que alguns traços não são extremamente positivos. Felizes. Eu me enquadrei aí. Olha só, temos aí... O problema só é a mania da grandiosidade, não no teu caso, do narcisista, né? Sim, a grandiosidade talvez seja justamente um sentimento bom, mas quando associada a um traço narcisista bem marcado, talvez aí que venha o problema. E o narcisista vulnerável, nessa pesquisa da Universidade lá do Reino Unido, nos traz aí apresenta traços como retração, né? São retraídos, neuróticos e inseguros. Eles costumam ter baixa autoestima, são muito sensíveis
e Judiaria. se sentem ansiosos e deprimidos. Não dá para confundir com as pessoas altamente sensíveis, que é outra paz, né? Pessoa altamente sensível. Gente, olha quanto tema, né? Na verdade, o narcisista, ele não deixa caber mais ninguém na sua vida. Ele se considera tão soberbo, tão dono de si, que ele se basta. Então, é nesse sentido da grandiosidade que ele acha que ninguém compete com ele. Que ele é o suprassumo em todos os quesitos. Aí que está a diferença, né? Porque daqui a um pouco as pessoas... Exatamente. Que daqui a um pouco a gente vai... Porque eu lendo, eu disse assim... Eu fiquei apavorada. Eu disse, eu sou narcisista. E aí, quando chegou no final, que eu disse assim, se você não consegue identificar nenhuma dessas características, é porque você é narcisista. Ou seja, eu identifiquei, então eu não sou. Ufa. Fiquei bem fácil. Porque eu estava me encaixando em tudo. Eu disse, gente, eu sou Narcisa. Meu nome tinha que ser Narcisa Minella. Pois então... Dani, me conta, Dani, tu tá... eu acho que tá bem aí. Não, eu tô ouvindo, né, pra não interromper as meninas, tá tão interessante. Eu gosto, eu não sei se eu sei identificar uma pessoa narcisista sempre. Eu não sei se sempre eu consigo identificar, mesmo porque eu não saio procurando. Também, né? Não é uma coisa, né? A gente geralmente acha bastante aquilo que a gente procura. Mas eu conheço algumas pessoas narcisistas e às vezes me dá aquela sensação de vergonha alheia. Porque elas não são tão boas assim. Mas acredita. Desculpa. Isso foi muito bom. Mas já tem... É que daí a gente ri porque tá lembrando de pessoas próximas. Mas já aconteceu com vocês? Já. Muito. Lendo essa matéria, Já principalmente. aconteceu da pessoa não ser aquilo tudo, tu diz, meu Deus do céu, não vai rolar, mas é engraçado. E pra mim que não me prejudica, né? A mim não prejudica. E não sei até que ponto o narcisismo prejudica outras pessoas, até familiares, propriamente pessoas que trabalham numa corporação, dentro de uma empresa, até os próprios filhos, porque tu não vai ter tempo, devido a esse processo narcisista, dessa convivência, que é tão importante. E é como as meninas falaram, como todos nós aqui, acredito, pensamos, um narcisismo aqui, outro ali, não faz mal pra ninguém. Um pouquinho de narcisismo, até acho muito bom, acho... É uma sobrevivência. É uma forma uma de dose. sobreviver, naturalmente. Eu sou uma pessoa não narcisista, mas sou bastante egoísta, isso eu sou. Assumo que sou. É algo assim que eu acho que precisa mudar, não sei se até hoje me atrapalhou isso. Acho que não, senão alguém ia ter falado, né? Não falaram porque não quiseram, não falaram porque tinham medo, né? E agora não adianta falar mais. Agora não adianta falar, eu já tô velha, agora já tô velha. E o narcisista também tem uma característica peculiar, que é a inveja, né? Que mesmo ele estando lá no topo, se alguém estiver próximo a ele, porque ele não admite, né? Ele cobiça aquele espaço, então ele não deixa. Então o convívio é péssimo com pessoas péssimo. narcisistas. E isso, eu sou uma pessoa de muito bom humor. Então eu acho engraçado, mas reconheço que pode ser um problema. Para mim não é, acredito que não tenha sido até hoje, não é a questão. Mas que é um problema para determinadas pessoas, sim, com certeza. Vamos seguir com essa discussão no próximo bloco. Ó, bloco curtinho, né, gente? A discussão tá ficando boa. Vem intervalo. Não sai daí. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Em 18 anos, você acompanhou pelo diário momentos importantes e que impactaram a vida da nossa comunidade. Você viu Santa Maria crescer, se desenvolver, abrigar novas empresas, sediar eventos, viver tempos de solidariedade e superação. Agora, estamos diante de um dos momentos mais difíceis de nossas vidas. E sabemos o quanto a informação de qualidade é decisiva para enfrentarmos a pandemia. Por isso, o Diário reduziu o valor do plano digital e facilitou o processo de assinatura, que pode ser feita diretamente pelo site. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou acesse diariosm.com.br/assinante. Entre na área das assinaturas, selecione a modalidade digital promocional, escolha a opção de pagamento, preencha os seus dados e pronto. Seu pedido foi feito com sucesso. Depois disso, volte à página principal, vá em Login e em Recuperar Senha. Você receberá em seu e-mail a senha de acesso e agora sim, você já é assinante e pode aproveitar todo o conteúdo do site. Fique bem informado sobre tudo o que acontece em Santa Maria e região.
Leia reportagens exclusivas, folheie a versão impressa de modo virtual e acesse as notícias de última hora. Diário. Informação é a melhor prevenção. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Voltamos com o programa que hoje tem como temática o narcisismo. Será que você é narcisista? Bom, a gente já discutiu muito aqui, já falamos sobre o Freud, falamos sobre pesquisas atuais que traçam, inclusive, tipos de narcisistas. A gente tem ali o narcisista grandioso, aquele que é ousado, assertivo, está muito feliz e confiante em relação à sua vida. Que coisa interessante esse traço, eu acho que é muito bom, né, para levar a vida sendo tão confiante, mas claro, tem o lado patológico e por isso ele faz parte dessa classificação, o grandioso. E o vulnerável, que é aquele retraído, que tem aí talvez até uma neurose e é uma pessoa insegura. A Dani estava comentando antes sobre não passar de egoísta, na verdade, né? Não é uma pessoa que cause problemas, que seja narcisista ou egoísta num ponto que danifique, que prejudique as suas relações. Que prejudique as suas relações. Danifique, eu não danifico. Dane-se o danifique, é bravo. Acredito que não, nunca me falaram, né? Nunca. A princípio não, mas aí também não sei até que ponto o meu egoísmo não deixa que eu veja também se prejudica ou não outras pessoas. Também tem mais isso. Mas eu não fico fazendo autoanálise, senão. Às vezes eu fico faz análise, já foi para análise? Não, nunca fui. Interessante. Nunca fui. Eu deveria ir. Eu tenho curiosidade de ver. A minha análise. Não é um dever, mas saber como tu vai te sentir fazendo análise. Com certeza eu vou adorar. Porque significa que eu já vou ter dinheiro, inclusive, para fazer. Muito bom. Eu tenho vergonha. Vergonha? Tenho, mas isso aí é outro programa. De fazer análise? Eu tenho vergonha de falar com as pessoas. Sobre a tua pessoa? Mesmo com o profissional? Não. Sobretudo com o profissional, né? Porque é ele que vai saber, né? Não vai estar bêbado, não vai estar nada, não vai ser alguém numa festinha. É uma pessoa séria. Pra mim, assim, é o terror, eu tenho medo. E não que eu não confie. Eu fico impressionada. Eu tenho amigos psicólogos, amigos psiquiatras maravilhosos, todos. Respeito demais essa profissão. Eu é que eu tenho medo de falar assim com as pessoas. Eu tenho que criar essa coragem. Criarei. Olha só. Mas tu pode ficar em silêncio na frente. O psicólogo vai fazer uma leitura corporal tua e já vai dar o feedback. É desse jeito, será? Nesse nível? Algumas assim? abordagens tu não precisa nem falar. Mas eu não vou conseguir ficar parado olhando a pessoa, começa a rir. Já é uma informação. Já é um código Morse, amiga. Já começamos a caminhar no processo. Ria, fique sentadinha rindo. Olha, eu acho que os psicólogos devem assistir, escutar o nosso programa e devem dizer assim, mas olha quanta coisa essas meninas falam na nossa área. Porque vira a gente e mexe, já tá... Vira e mexe. Mas é um programa sobre seres humanos. E mesmo que a gente fale de algo que não seja ser humano, é a relação do ser humano com essa coisa que não é ser humano. E é a partir das nossas Então tudo vai vivências. ser ser humano. Não, e assim, ó, é importante o que a Débora traz, porque toda e qualquer pauta aqui, nós não somos especialistas, longe disso. Não, mas todo mundo já percebeu isso. A gente traz o quê? Tudo bem, obrigada. A gente traz o quê? O olhar daquela pessoa que está nos bastidores e que vivencia isso. E como que a gente lida com isso, que é o que a gente traz. Perfeito. E aguardamos, também, a âncora aqui, o nosso timão, na verdade, que é a Carla. Eu não vou chamar de âncora, eu chamo de timão. Aguardamos ansiosos. Eu quero muito, assim, que as pessoas participem, que as pessoas mandem, que as pessoas critiquem, digam, olha aqui, gurias, vocês não estão fazendo coisa. Tudo é muito importante para a gente ter noção daquilo que a gente está fazendo também. Até para a gente também evoluir, né, naquilo que a gente ousar ir um pouco mais ou recuar, isso é muito importante, somos seres humanos, né? Olha só, e falando nisso, né, tem o nosso WhatsApp, você pode, faz tempo que eu não dou aqui o número do nosso WhatsApp, 99136-2472-55, tá? Nosso DDD, 99136-2472, você pode mandar a sua sugestão de pauta. A gente recebe muito nas nossas redes sociais, a gente abre a caixinha, o pessoal vai lá e comenta, mas o programa não tem um perfil, por exemplo, no Instagram, no Facebook, e a gente vai recebendo sugestões de amigos, né, de seguidores nas nossas redes, mas vai lá, 99136-2472 e a gente com certeza vai ficar muito feliz de receber a sua sugestão por aqui.
Olha só, na psicologia moderna, falando em psicologia, análise e tudo isso, o narcisismo na psicologia moderna, e aí os psicólogos que deem aí a sua contribuição, se nós estivermos com os dados talvez errados ou desatualizados, o narcisismo é geralmente visto então como um traço da personalidade, ou seja, todo mundo é um pouco mais ou um pouco menos narcisista. Isso na psicologia moderna. A gente falou antes de, enfim, outras abordagens aí, né, inclusive de pesquisa atual, mas de modo geral esse narcisismo ele permearia a personalidade de todo mundo um pouquinho. Eu acho que daria para a gente olhar de repente para esse perfil aqui do narcisista grandioso e pensar, olha quanto disso eu poderia trazer para mim, para me fortalecer na autoestima, por que não? Olha quanto desse narcisista vulnerável eu talvez manifeste em momentos em que eu não estou muito bem, em momentos em que eu sofro um baque na vida, porque de certa maneira, se a gente oscila entre uma coisa e outra, né? Não, e outra coisa, a fase do narciso é natural da vida humana. Então, todos nós passamos por essa fase para a construção da nossa personalidade. Obviamente que eu, Débora adulta, trago resquícios também daquele período. Não vou, agora fiz tantos anos, não sou mais. Não, eu vou trazer comigo questões. Então, a importância de trazer o tema é evidenciar que nós podemos ter traços narcisistas e que isso pode não ser negativo para nós. Exato. Isso pode ser positivo. E até porque eu acho muito interessante, assim, a gente pensar, né, por exemplo, os ciclos de pessoas que a gente convive no nosso cotidiano, o quanto a gente aprende, né? E a partir da escuta, por exemplo, eu pego algumas características que daqui um pouco eu vejo, assim, eu admiro demais na Dani, na Débora, na Carla, na Fabiana. Eu digo, nossa, eu posso melhorar. Então, é muito legal nós estarmos abertos a essas mudanças, porque é isso que nos fortalece como seres humanos dentro das nossas relações. E interessante trazer a questão que eu estava lendo, né, a respeito do narcisismo, que uma das características bem salientes, né, do narcisista é justamente a necessidade de controlar as pessoas e tudo que está à nossa volta. E eu achei tão interessante porque eu achava que as pessoas narcisistas, elas se colocavam bastante à mostra nas redes sociais. E é o contrário. O narcisista, ele foge das redes sociais porque ele não tem o controle das redes sociais. Que interessante isso, né? Porque ele não controla, por exemplo, ele vai até lá, controla o que ele publica. Ele não tem o controle sobre os comentários e sobre a demanda de acusações ou de apreciações sobre aquilo que ele publica. Então, o narcisista, ele foge da exposição das redes sociais por não ter este controle 100%. Mas isso reflete o narciso, porque o narciso, ele olha para quem está nos ouvindo, eu estou com o meu rosto olhando para o chão, tá? Ele olha para o espelho e isso ele consegue controlar. O olhar dele não é para o horizonte ou para as outras pessoas. Ele acha que consegue. Ele acha que consegue. Ele acha É por que isso consegue. que ele Então, morre. ele foca nisso que ele consegue. Então, por isso que ele realmente não vai ser. Foge das redes Agora, sociais. é importante a gente saber isso e perceber isso realmente dentro do nosso círculo de trabalho. Quantas pessoas trazem essas características narcisistas e que são aquelas pessoas difíceis de lidar? Que não Eu ia cedem comentar o sobre espaço. isso. Muito triste quando você tem, por exemplo, famílias aí que tem pai ou mãe com um traço desse. Olha que sofrimento para esses filhos, né? Para esse companheiro, para essa companheira, é muito difícil, né? Independente do gênero, né? Dos casais, seja um ou outro que tenha esse traço, é muito difícil. E o pior é que, claro, à medida que as pessoas vão se conhecendo, essa personalidade também vai se manifestando e a outra vai recuando, vai se perguntando, né? Até onde eu posso ir, o que eu faço? E aí vira, às vezes, um relacionamento abusivo. Ah, sim. Isso é interessante. É interessante a gente parar. É interessante no sentido da gente considerar como um problema que pode acontecer, né? E aí você vê uma série... E a gente falava sobre isso em outros programas também. Outras coisas que são perturbações ou que são doenças, inclusive, e que acabam manifestando outros quadros, né? No caso, um narcisista em contato com uma pessoa que não tenha muita defesa, que não se sinta muita vontade para reagir, digamos assim, ou para se relacionar, oprimir, causar uma síndrome do pânico daqui a pouco nessa pessoa. A gente não, repetimos, não somos
psicólogos, não, né, não somos. Mas é que remete muito à questão do comportamento e isso faz lembrar as características da pessoa que comete bullying com os outros. Sim, e aí você vê uma... Tem que estar no topo da atenção e ele se basta e ele é o que comanda a cena, ou seja, todos têm medo dele. uma série de nomes, né, para essas coisas. Dentro da educação, Dani, não sei se existe na educação infantil, existe alguma orientação nesse sentido de como conduzir essas crianças, de repente, com essas características? Assim, ó, o que a gente percebe, o que a gente orienta com relação aos professores, né, esses futuros professores que trabalham na educação infantil e nos anos iniciais, é justamente a gente não padronizar o comportamento e nós ficarmos atentos às diferenças, né, entre indivíduo e indivíduo. E claro, tem crianças que a gente percebe que precisam ter essa atenção o tempo inteiro para si. Que isso não perpassa pela questão do narcisismo, né? Mas o que se orienta? Não que o professor tenha que igualar este comportamento aos demais, mas que ele tente identificar o que ocasiona essa necessidade de atenção o tempo inteiro para a criança. E aí a gente trabalha o processo inverso, que é quando uma criança ela precisa o tempo inteiro chamar atenção, seja a partir da agressividade com os demais coleguinhas, ou porque quer o tempo inteiro participar, a gente dá funções para essa criança, para ela se sentir importante, que é a questão da liderança, o ajudante do dia, etc e tal. A gente dá funções, canaliza essa energia, essa necessidade da atenção o tempo inteiro, e ela se sente importante, mas ela não se sente mais do que os demais. E todos se sentem acolhidos. Então, assim, dentro de uma sala de aula, a gente tentar tratar todos com o mesmo comportamento, E a gente conhecendo a partir da família como é que são os comportamentos, como é que é a educação do eixo familiar, a gente consegue identificar a personalidade que está em formação ali, porque a educação infantil perpassa dos 3 aninhos aos 6, né? Que é onde está sendo construída a personalidade dos 3 ou 6 anos. E aí a gente vai identificando algumas características que a gente pode contornar com a ajuda da família e com a ajuda também da metodologia e da didática que seja utilizada em sala de aula. Certo. Essa abordagem é lúdica. O familiar tão importante. Exatamente. O diálogo entre família e a comunidade escolar é o tempo inteiro para que a criança tenha um excelente convívio, porque é a fase da adaptação, né? E de aceitar o outro como sendo alguém que constrói essa coletividade. Que não é que nem tu, mas não, ele é um indivíduo, ele tem as suas características peculiares e eu sou aceito como eu sou. Exato. Só que daí a gente vai dosando o comportamento para que a criança não ache que ela tem o direito somente para ela. Que difícil, né? E aí tem professores são super-heróis. A atenção dos pais, né? A atenção extrema dos pais para conhecer esses limites do que é esperado para aquela criança naquele período e o que avança dentro dessas características. Mas dentro da escola a gente vê completamente como é que é a educação da criança em casa, como é que é o comportamento, se ela é uma criança que os pais dão uma educação muito permissiva e aí que às vezes quem sofre, ou seja, 100%, quem sofre é o colégio. Tá aí, então, o papel fundamental, como disse a Daniela, os professores são super-heróis, verdadeiros super-heróis. São sim. Valorizem os professores, nessa educação infantil, no caso, como aqui citado, também, né? Principalmente, talvez. Gente, este foi o Jogo de Cintura, que fica por aqui, passa muito rápido. Né? Hoje nós falamos sobre narcisismo. Será que você é narcisista? Avalie aí e conte pra gente. Um abraço, gente. Obrigada pela companhia de vocês. Jogo de Cintura.